Posso? Com vocês, a pregadora desta noite. Essa mulher que é cheia de Deus, que é uma inspiração para tantas pessoas. Camila Barro! Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus fortaleza. Quem está alegre com Jesus aí, diga glória a Deus. Nossa, que eu achei que tá bom, tá não? Glória a Deus. Esse aí tá bom, mulher. Uhum. Pode ser esse? Tanto faz. Duas crianças estão perdidas. Tem que anunciar. Tem que ir pra polícia, por favor. Gente, tem mais duas crianças perdidas. Vocês não gritam para as crianças que estão perdidas. Como é o nome das crianças? Mirella e Edson estão perdidos. Se você vê uma criança do seu lado duas e não for a sua, não pegue. Mande ela pro posto de segurança. É pro posto de segurança, né, Narinha? Narinha, é pro posto de segurança, né, que tem que enviar. Onde é que fica? Polícia Militar, posto de segurança, por favor. Mirella e Edson, tem que levar as crianças que estão perdidas, os pais estão aqui. Por favor, gente, nos ajudem. Já já a gente volta com notícias da Mirella e do Edson, vai dar tudo certo. Você quer qual, esse aí mesmo? Ficou esse mesmo. Tá, Pronto. ótimo, fica à vontade. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, é uma alegria podermos estar juntos aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Nós estamos aqui por causa dEle, porque sem Ele, como já disse Raíssa, nada disso seria possível. Então diga comigo assim, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Para ensaio ficou bom, mas eu acho que dá para a gente fazer um som mais alto, não dá não? Diga assim, ó, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se isso inclui a sua vida, levante a sua mão e diga, olha eu aqui, Jesus. Glória a Deus, eita Jesus da vitória. Pronto. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Deixa eu te falar, esse aqui eu estou me ouvindo 2 vezes, moço. Esse aí eu estava me ouvindo uma vez só. Tem como ficar aquele mesmo? Ou eu entendo que essa sumida é porque não mesmo? Amém? Não? Então amém, a gente trabalha com... então eu vou ter que chegar para lá, que é para eu conseguir ouvir dali, senão eu falo 2 vezes, eu não consigo ouvir. Tá bom? Quem ainda tem lenha para queimar aí, diga glória a Deus. Gente, que alegria, que noite especial. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui. Hoje essa multidão me lembrou um hino da harpa cristã que diz, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar. Eu acho que a gente está tendo uma prévia do que vai ser aquele grande dia quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Uma multidão subindo, adorando ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Quem ainda tem força aí para fazer uma oração? Levante a sua mão, deixa eu ver se o pessoal que está para trás do telão, lá atrás, se está ouvindo bem. Quem tem disposição aí para fazer uma oração? Só quem está lá atrás, diga, eu aqui! Ó, o povo lá de trás está ligado também. Gente, o céu está aberto nesse lugar. Desde cedo eu estou acompanhando pela live, inclusive quero glorificar a Deus pela vida de todo mundo que está acompanhando. A gente está com uma audiência incrível ao vivo. E para a glória de Deus, enquanto a Raíssa estava ministrando aqui a palavra, tinha gente voltando para Jesus na internet, acredita? Vocês que estão me chamando aí para perto, espera só um pouquinho, deixa ajustar o som e vamos dar toda a atenção agora para a palavra, porque a fé não vem pelo que a gente vê, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então aonde o som estiver chegando, aonde ouvir alguém ao alcance da voz profética, o poder de Deus vai te alcançar aí pelo poder da palavra. Não importa se aquilo que você queria ver não está na sua
vista. O que importa é que a glória de Deus pode ser sentida, desde aqueles que estão aqui perto na primeira fileira, e nós declaramos até aqueles que estão mais longe, nas últimas fileiras da orla dessa praia. Nós também estendemos as nossas mãos e declaramos a presença e a glória de Deus sobre esses prédios. Aonde houver alguém ao alcance da voz profética, que todo mal caia por terra, tristeza, dor, angústia, espírito de morte, toda ameaça vai batendo em retirada dessa região, e que a glória de Deus e o poder de Deus continue se manifestando aqui. Para aqueles que estão acompanhando ao vivo agora com a gente pela internet, que eles também recebam desta mesma porção. Que porção, Camila? A porção da unção, que é poderosa para despedaçar julgos, cadeados e fortalezas. Tem alguém comigo aqui? Levante a mão e diga amém. Quantos ligam essa palavra? Digam amém. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Diga assim comigo: lugar certo. Vamos, diga lugar certo. Hora certa. Coisa certa. Faz uma gentileza para mim. Levanta a sua mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Você que pode, faça isso. Vamos. Quando eu disser 3, você vai colocar a mão no ombro do vizinho. Não é na cabeça, não é no antebraço, é no ombro. Com respeito, mas com autoridade. Segura a mão aí, é só no 3. Quando eu disser: ah, Camila, mas eu não conheço o vizinho. Não precisa conhecer não, deixa ele entender que ele não veio para uma noite de entretenimento gospel. Deixa ele entender que ele entrou num lugar de adoração, numa casa de profetas. Quando eu disser 3, você vai impor as mãos sobre o ombro do vizinho e vai orar junto com ele. E toda a área da vida dele que precisa de um escape, que precisa de uma vitória. Quem está desempregado, eu nunca falei isso, mas Deus está mandando eu dizer isso aqui. Deve ser porque é um culto de empresa também, né? Deus está falando comigo. Você ficou desempregado o ano inteiro e você pensa: falta 3 meses para o ano acabar e não tem jeito. Pois aquele que quando abre uma porta ninguém fecha, está aqui para te surpreender ainda este ano. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Não tenha vergonha, no 3. E aí você vai orar por ele. Aonde houver uma área de escassez, aonde houver uma enfermidade, uma doença, que o remédio não faz mais efeito, você será alcançado pelo poder de Deus neste lugar. Eu não planejei fazer isso aqui, mas essa obra não é nossa. Essa obra é do Espírito. E Ele está aqui. E Ele está me dizendo: eu vou curar, eu vou abrir portas, eu vou repreender enfermidades. Quem me conhece sabe que nem é meu feitio. Normalmente o Senhor nos confia uma palavra de despertamento, de alerta para a igreja. Mas nesta noite Ele está dizendo: as janelas dos céus estão abertas sobre este lugar. Abre a tua boca e pede. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que pede, recebe. O que pede, recebe. Está de boca fechada, porque abre a boca. O que pede, recebe. O que pede, recebe. O que bate, se abre. Tem porta aberta. Irmão Extras, tem porta aberta. Raíssa, tem porta aberta. Porta de cura, porta de milagre, porta de salvação. Eu conto 1. Pai, em nome de Jesus, oramos agora pelo poder do Teu Espírito. Vento que sopra dos 4 cantos, como disse o profeta Ezequiel, sopra sobre este lugar nesta noite e levanta aqueles que estão caídos moralmente,
emocionalmente, espiritualmente. Aqueles que ouviram antes de chegarem aqui. Você está indo lá porque você é um desocupado. Você está indo lá porque você não tem nada para fazer. Aqueles que foram humilhados. Declaramos, Senhor, em oração e te suplicamos nesta noite. Faz aqui o que tu fizeste na visão do profeta Ezequiel. Levanta nesta praia, nesta noite, um exército forte, um exército numeroso, poderoso, de homens e mulheres que outrora poderiam até estar falidos emocionalmente, depressivos emocionalmente, tomando vários remédios, o corpo enfraquecendo, a alma derretendo. Mas nesta noite eles vieram ao lugar certo, Senhor. Por isso a nossa oração, e eu conto 2. Aonde houver uma mão estendida debaixo dessa palavra, unge ela, Senhor. Aonde ela tocar, o que estava fechado se abra, e o que estava aberto, que não foi o Senhor que abriu, fecha. Tu és aquele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Nós colocamos diante de ti os vícios, as drogas, a dívida, a depressão, e te pedimos, humilha aquilo que os humilha e abre portas. Abre porta, vai alcançando, Espírito, move, move. Tu tens todo o poder, sopra. E aonde essas mãos que intercedem agora em oração te clamam, aonde elas tocarem, expulsa o mal, a palavra maldita, agora mesmo, quando ela tocar, quando ele for tocado, em nome de Jesus. Vamos, tenha força, tenha força. O reino do céu é tomado à força. No 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Você só vai dizer isso aqui para ele, ó. Receba. Camila, eu não estou com tanta fé assim não. Não precisa, sabe por quê? Eu não vim contando com a tua fé. Eu vim contando com a fé que Deus colocou no meu coração para trazer um antes e depois para a tua vida dessa noite. É 1, levante a mão. 2. Unge, 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 unge. Unge, 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 unge. Sopra, 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 sopra. 2. Olha para o vizinho e fala: vou te tocar e você vai receber. 3. Bota a mão no ombro dele e diz: recebe, recebe, é pela fé, recebe, recebe a cura que você precisa, a libertação que você precisa, o renovo que você precisa. Recebe, recebe, em nome de Jesus, receba, receba. Fale em outras línguas, tem liberdade. Fale em línguas. Se tem um profeta aí do seu lado, profetize. Você não veio assim
este culto. Você veio fazer culto. Faça culto, faça culto, faça culto, faça culto, faça culto, faça culto. Levante a mão e faça culto. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Barulho que crente faz é glória a Deus e aleluia. Substitui o grito por um momento e vai dando só glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos, operando o Senhor. Abuque quer estar aqui nessa noite, Senhor, para declarar que ninguém impedirá. Quando o Senhor quer glorificar o teu nome, ninguém impede. A dívida não impede, a depressão não impede, a maldição não impede, as ameaças não impedem, não impedem, não impedem, não impedem. Meu Deus, Deus está falando aqui, ninguém vai impedir, 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 ninguém vai impedir. Ele está indo adiante de vocês e está abrindo o caminho. Eu não sei o que a igreja orou, eu não sei o que essa família pediu, eu não sei o que essa empresa entregou, mas aquilo que Deus está para fazer nesta noite é maior do que um CNPJ. Isso fala sobre uma cidade. O Nordeste viverá o sopro de um grande avivamento, diz o Senhor. Aleluia! Oh, glória! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Ora, caramba! Santo, santo! Eu quero pregar, mas como é que prega? Como é que prega? Como é que prega? Quando o homenageado está presente. Como é que prega? Não prega. A glória de Deus a gente não enfrenta, a gente se curva, adora e reconhece. Glorifique e exalte o nome daquele que aceitou esse culto e que está recebendo a glória que é devida ao seu nome. Adore a Ele, adore a Ele. Vou te dar um minuto para você falar palavras bonitas para o teu Deus. Vou te dar um minuto. Se você é pentecostal, fale audivelmente. Maravilhoso, fala alguma coisa para Ele. Pessoal que está aí debaixo da tenda, levanta a mão e fala alguma coisa para Ele. Essa festa é sobre Ele. O que quer, só eu que é, por causa dele. É Ele, é Ele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que é, aquele que é, aquele que é e que para sempre será. Te adora, Senhor.
desde a antiguidade, com o ouvido não se percebeu, nem com o olho se viu outro Deus além de ti. Seja ousada, seja ousado. Fala para alguém assim, ó, igual a ele não tem. Seja ousado, não seja tímido não. Diga, igual a ele não tem. Leão da tribo de Judá, aquele que era, que é e que para sempre será, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Rosa de Saron, raiz de Jessé, lírio dos vales, alfa, ômega, primeiro, último. Mas alguém tem alguma palavra para dedicar para ele? Porque se tem, abre a tua boca e mostra para o inimigo que fortaleza tem um rei acima dos mares, um rei acima dos deuses, um rei acima de tudo, Senhor dos senhores. Sabe o que eu tô vendo aqui? Não é só decoração não. Tem jejum, tem lágrima, porque a glória de Deus não é atraída por decoração, mas ela está aqui porque tem lágrima. Receba, receba, receba. A palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Estamos aqui para isso. Aleluia! Meu Deus. Gente, Deus me deu uma daquelas palavras que a gente pensa, poxa Deus, por quê? Mas se é dele, a gente só obedece. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, nós vamos ouvir agora um relato de uma coisa um pouco estranha, vindo de quem veio. No caso de Jesus é um pouco estranho o que eu vou ler aqui agora, mas ainda assim é Jesus. Saiu da cidade de Betânia, onde passou a noite. Isso aqui é Jesus, tá? Saiu da cidade de Betânia, aonde passou a noite. E de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Só para eu ter certeza que você está comigo. De manhã, ao voltar para a cidade, complete aí, o que ele teve? O que ele teve? Fome. Teve fome. E avistando uma figueira. Qual foi a árvore que ele avistou, gente? Figueira. Avistando uma figueira. Vendo-a à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela nada além de folhas. Fala comigo para você não esquecer mais. Diga, nada além de folhas. Vamos todos juntos, digam, nada além de folhas. E ele lhe disse assim: nunca mais, gente, olha que forte,
Olha o que Jesus disse para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Gente do céu. E a figueira secou-se imediatamente. Por que eu disse que é estranho ler um episódio como esse no ministério de Cristo aqui na terra? Porque a gente sempre vê aquele que tem vida para dar, dando vida, sim ou não? É natural ver Jesus dizendo ao que não anda: levanta e anda. É natural no ministério dele ver ele observar um cego e dizer: veja, e o homem passar a enxergar. Ver alguém leproso e dizer: seja limpo, e a pessoa fica limpa. É natural chegar em algum lugar aonde dizem que não tem comida, e Jesus multiplicar o pão, multiplicar o peixe. Faz parte do que ele faz parte de quem ele é, faz parte do que ele veio fazer quando ele esteve aqui na terra. Lembra da realização do seu milagre? Do seu primeiro milagre? Foi nas bodas de Caná da Galileia. Quem já ouviu falar da água que foi transformada em vinho? Diga eu. Ele está sempre investindo, ajudando, transformando, multiplicando, curando, salvando, batizando, renovando, levantando, enviando, perdoando. São as coisas que a gente vê Jesus fazer naturalmente. Coisas que comunicam exatamente quem ele é. Mas nessa ocasião aqui, voltando de Betânia, me parece que a fome mexeu com seus instintos mais humanos. Mas a verdade é que um homem que jejua durante 40 dias tem, sem dúvida nenhuma, autonomia emocional, equilíbrio e controle sobre a fome. Então, não é instinto, é propósito mesmo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Entenda isso. Não significa que você vai ter tempo para tudo que você quer. O que significa é que todo o tempo que você quiser para um propósito que glorifica a Deus, Deus vai criar uma oportunidade, uma ocasião para encaixar aquilo que precisa ser feito. E qual é o tempo e o propósito aqui? Comunicar que o tempo é de produzir fruto e não folha. Comunicar que falsas expectativas não podem mais ser toleradas neste tempo. Por quê? Agora nós vamos entrar num contexto profético e você vai entender perfeitamente por que falsas expectativas não serão mais toleradas neste tempo. Porque Jesus está com fome. E as folhas presentes na figueira não alimentam a fome. Agora, o contexto aqui é profético, porque o próprio Jesus disse em outras circunstâncias: minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me trouxe, daquele que me enviou. Em outras ocasiões, falando sobre o reino de Deus, o que ele vai dizer? Porque meu reino não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então preste atenção, essa fome não é a respeito de comida, é a respeito de ver coisas que geram aparência de saciedade, mas quando nós nos aproximamos, apenas frustram o faminto. Não conseguem produzir realização efetiva. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Acabou o tempo de quem parece que é, mas não é. A aparência não será mais tolerada em detrimento aos frutos. Eu quero que você reproduza após mim e diga assim: ele está com fome. Vamos, diga: ele tem fome. Ele tem fome. Fome de justiça. Fome de verdade. Jesus está à procura daqueles que são de verdade.
e não daqueles que criam falsas expectativas. Sabe o que está rolando no contexto literal aqui do texto? Na botânica, o estudo das plantas, das flores, né? A figueira, ela tem um comportamento diferente na hora que ela está nascendo. Como é que funciona, Camila? O crescimento da figueira, quando chega a hora dela produzir fruto, não é anunciado pelas folhas. Na maioria das plantas, redobre a sua atenção. Estou contando com você agora. Redobre a sua atenção. Quando a figueira está com as suas folhas aparentes, ela não está anunciando que vai vir fruto aí. Não. A maioria das plantas, primeiro vem as folhas, depois vem as flores e por último vem os frutos. Só que com a figueira não funciona assim. Como é que funciona com a figueira, Camila? Vou lhe dizer agora. Quando chega a hora dela produzir frutos, ela não depende nem das folhas e nem mesmo de flores. O fruto é o primeiro que passa a ser gerado. E depois as folhas evidenciam. Então veja, a folha na figueira, ela não é o anúncio, ela é a evidência. Vai ouvindo aí. Na figueira, a folha não é o anúncio de que vai vir fruto, ela é a evidência. Quando a figueira já tem folhas, ela está dizendo: os frutos estão aqui, venham, comam, saciem-se, vejam. E aí eu repito pela terceira vez, por quê? Porque as folhas na figueira não são o anúncio do que ela vai ter, elas devem ser a evidência do que ela já tem. Quando Jesus passa naquele caminho e vê as folhas, o que ele pensa? Está cheio de fruto. Ela já está com o que deveria evidenciar. Ele vai nela. Ele está com fome. Ele quer comer. Mas quando ele chega lá, cadê os frutos? Me ajuda a pregar aí para o teu vizinho, diga: cadê os frutos? Vamos, não tenha vergonha não, abre a boca, diga: cadê os frutos? Aí Jesus vai liberar uma palavra que deixa a gente assustado. Aquele que dá vista aos cegos, que levanta os caídos, que cura, que ressuscita os mortos, não poderia ter dito àquela figueira: nasça fruto de ti agora? Poderia ou não poderia, gente? Poderia ou não poderia? Mas ele não fez isso não. Ele podia ter dito: nasça. Ele poderia ter dito: produza. Ele poderia ter dito: frutifique. Mas olha o que ele disse: nunca mais. Gente, isso é muito sério. Nunca mais nasça fruto de ti. E o texto diz que depois dele ter dito isso, a figueira secou-se. Imediatamente, grita comigo: na hora. Os discípulos ficaram assustados. Por quê? Estamos acostumados a ouvir ele dizer: veja, levante, ande, ressuscite. Vamos falar a verdade? Não é estranho ver ele dizer: seca-se, morra. Mas por que ele faz isso? Não é porque ele não tinha poder para dar a ela fruto. Também não é porque futuramente ela não poderia produzir. São dois fatores. Primeiro, não é mais tempo. Não dá mais tempo. E a gente tem essa mania, gente, de achar que vai dar tempo. Depois a gente se conserta, depois a gente se ajeita. Segunda-feira a gente começa a campanha. Semana que vem eu vou orar mais. Domingo que vem eu jejuo. Ano que vem eu vou entregar minha vida para Jesus. Depois que eu casar eu me batizo. E a gente vai acreditando que sustentar a aparência de uma vida com Deus será o suficiente para que Deus tolere até a hora que nós dermos frutos.
Só que a verdade é que este é o segundo problema. Qual é o primeiro? O primeiro é que não dava mais tempo. O primeiro é que não era mais tempo. E sabe o que Deus está dizendo? No tempo da misericórdia, podem querer te matar que eu não deixo. No tempo da misericórdia, você pode cavar a sua própria cova que eu te levanto. No tempo da misericórdia, eu te livro de ser consumido pelas suas próprias ideias. No tempo da misericórdia, eu te restauro quando você pensa que não tem mais jeito. Mas no tempo do juízo, não adianta mais orar, nem comprar azeite, nem produzir fruto. Por quê? Porque não é uma questão mais do que eu não sou capaz de fazer ou de ter, mas é o céu fechando a porta e dizendo: não dá mais tempo. E aí ele fecha. Só que a gente acredita que esse Jesus que a gente conhece sempre vai dar um jeito de fazer dar tempo. Sempre vai dar um jeito de fazer nascer, de fazer frutificar. Só que quando eu olho para este texto que eu vejo ele dizendo para aquela figueira: o seu tempo acabou. Segundo motivo, e eu caminho para concluir. Quem ainda está comigo, diga: eu aqui. Segundo motivo: se ela não tem folhas, eu disse se ela não tem, ela não geraria expectativa humana nele, ela não o enfureceria, não faria ele acreditar que teria fruto nela. Por quê? Porque você já aprendeu, as folhas não são o anúncio, as folhas são evidência. Então veja, o problema aqui, escute isso, não é ela não dar fruto, é ela ter uma aparência. Tem alguém entendendo? Vou falar bem rasgado. Se Jesus passa por ela e ela está seca, tem chance dele dizer: viva, nasça. Se ele passa por ela, ela está toda feia, requenguela, tem chance dele dizer: produza, prospere. O problema não é esse. O problema não é o que ela não tem. O problema é ela passar a imagem de que tem. O que está irritando não é não ter, é gastar a energia que deveríamos estar gastando para produzir frutos na aparência, para que os outros achem e celebrem expectativas que não são reais. Vamos falar bem rasgado? O problema não é não pregar. O problema é continuar pregando sem ter vida com Deus. O problema não é não cantar. O problema é continuar cantando como se ainda tivesse comunhão com Deus. O problema não é não ir à igreja, não frequentar um evento de adoração maravilhoso como esse. O problema é passar por um lugar como esse e não se render a mostrar a realidade, mas continuar fazendo a aparência de que está tudo bem, de que está tudo numa boa, de que não tem necessidade de arrependimento, porque os frutos aqui não é a capacidade que a gente tem de produzir a expectativa do público. Frutos aqui é a capacidade que a gente tem de produzir frutos de arrependimento diante do Senhor. Era isto que João pregava, anunciando a chegada do Messias. Foi isto que o próprio Jesus ouviu quando encontrou-se com João no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, escute, porque é chegado o reino dos céus. Aí aqueles que são os principais da sinagoga, aqueles que se diziam filhos de Abraão, achando que ter uma hereditariedade em Abraão tornava eles filhos o suficiente para não produzirem frutos, vão pensar enquanto João pregava: quem esse homem está pensando que ele é, para falar assim conosco que somos escolhidos? E aí João vai olhar para eles e vai dizer: arrependei-vos, vocês estão pensando que vão fugir da ira vindoura? Produzam, pois, para si frutos dignos de arrependimento. A gente tem que parar com essa mania
mania de achar que resultado é fruto, resultado é folha. Eu vou falar bem rasgado: foto no cartaz é folha, fama humana é folha, número de seguidor é folha, multidão ao nosso redor é folha. Pode ter 1 milhão de pessoas aqui, nenhuma delas tem o poder de colocar teu nome no livro da vida. Então você tem que entender: as folhas, e eu me incluo nisso, não são pecado, mas elas devem ser a evidência, não a nossa motivação. Porque quem quiser fazer para dizer que vai secar. Se você vier para cá adorar, demonstrar, pular, saltar, mas no final não decidir produzir frutos que glorificam a Deus e não a gente, frutos que glorificam a Deus e não o Instagram, frutos que glorificam a Deus e não seus amigos, não vai adiantar absolutamente nada. Aí você pensa assim: Camila, mas eu tenho tentado romper com ciclos de procrastinação, com desafios emocionais e espirituais, e eu não estou sentindo força. É porque na maioria das vezes no século presente, todos nós estamos sendo tentados continuamente a colocar mais ênfase, mais força, mais busca em quem queremos que o outro nos veja, e não em quem somos de verdade, quando não tem ninguém olhando. Sabe por que a Buki chegou hoje aqui? Quem conhece a história da Raíssa sabe que não foi do dia para a noite, mas foi um caminho que foi feito até aqui. Hoje nós vemos lindas folhas, só que elas são para evidenciar o fruto. Porque ao contrário não se sustenta. Escute o que eu vou lhe dizer: o fruto sustenta a folha, mas a folha não sustenta o fruto. Então o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite? Eu tenho fome, e assim como eu voltei da cidade, quando esta noite terminar, você também vai voltar para o teu bairro, vai voltar para a tua rua, vai voltar para a tua empresa, vai voltar para os teus negócios. E a pergunta é: Jesus poderá se saciar em quem você é? Ou ele vai ficar com fome aonde você deveria satisfazê-lo? Chega! Grite comigo, porque esta palavra é profética. Nesta noite Deus vai romper um ciclo de procrastinação espiritual na tua vida. Diga comigo: chega! Vamos, diga: chega de folhas, eu quero frutos. Eu não quero parecer que canto, eu quero ser uma adoradora. Eu não quero parecer que prego, eu quero ser uma mulher que vive a palavra. Eu não quero ser um homem e uma mulher com uma foto bonita na família, na rede social. Eu quero que quando as câmeras estejam desligadas, a minha família seja ainda melhor do que aquilo que você pensa que é. Chega de folha! Eu não quero continuar frequentando eventos religiosos, ouvindo e sentindo a presença de Deus na vida das pessoas que oram, na vida das pessoas que jejuam, na vida das pessoas que cantam. Mas depois, quando eu chego em casa sozinho, sozinha, você continue dependendo de um vídeo no YouTube, de uma música na playlist. Porque quando tira você de perto das folhas, falta sustância. Porque esse mundo quer que gastemos todo o nosso tempo na aparência. Porque basta as pessoas acharem que somos para alcançarmos coisas, lugares e pessoas. Só que no céu não será assim. Quem é, é. E quem não é, lá não entrará. E eu preciso te falar isso, sabe por quê? Eu não nasci num lar cristão e durante muito tempo eu fui uma bela folha. Minha mãe me obrigava a ir para a igreja e eu ia para a igreja
quarta e domingo, porque todo sábado eu ia para o baile. E aí o baile mudou de dia, saiu do sábado, foi para o domingo. E aí nesse dia eu tive uma briga terrível com a minha mãe. Eu falei assim: ô mãe, eu não vou para a igreja. Ela falou: você vai. Eu falei: eu não vou. Ela falou: você vai. Eu falei: não, então eu vou com a roupa do baile. Ela falou: o problema é seu, mas você vai. Que bom que minha mãe entendia que a aparência não traz fruto, mas fruto traz tudo que precisa vir depois. Fui para a igreja com a roupa do baile, sentei no último banco, esperando o culto acabar ansiosamente, porque eu estava doida para vazar para o baile. O culto não acabava e de repente o pastor vai fazer um convite. E ele sempre fazia aquele convite todo domingo e eu sempre rejeitava, porque eu amava ao Senhor, eu até gostava de estar no culto, mas eu não queria tomar uma decisão, porque eu pensava assim: eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muita coisa para arrumar. Depois que eu largar lá, depois que eu fazer o que eu tenho que fazer, eu venho. Mas neste dia o pastor falou uma coisa que eu ainda não tinha dado atenção, e ele disse assim: disse Jesus. Aí ali eu vi que não era a Igreja Batista que estava dizendo, não era o pastor que estava dizendo, era Jesus. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis. E aí ele não disse arrumados, batizados e santificados, não. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele não disse: e eu vou te dar uma surra. Não, ele disse: e eu vos aliviarei. Eu era tão perturbada. Quando eu ouvia aquilo, eu dizia: Senhor, quando eu largar lá, eu venho para cá. Todo domingo eu dizia isso. 1 ano indo na igreja, só sendo folha. Quando eu largar lá, eu venho para cá. Quando eu largar lá, eu venho para cá. Quando eu largar lá, eu venho para cá. Aí nesse dia ele disse: quando tu vier para cá, João 15, ora, sem mim nada podeis fazer. Você pensa assim: depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu parar de fazer sexo antes do casamento, depois que eu parar com aquele vício, depois que eu parar... Você está aqui ouvindo a palavra agora e você está dizendo: Camila, eu amo o Senhor, mas eu não posso ir como eu estou, porque eu estou cheia de parada para resolver, eu estou cheia de negócio para ajeitar, eu estou com uma situação tico-tico no fubá. Vem você, tico-tico, fubá, geral. Não, Camila, meu problema é mais grave, eu estou inclusive com um bagulho de 10 gramas aqui que eu vou usar ainda hoje. Vem você, o bagulho. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse para ninguém: se arruma e vem. Chega de ser folha. Chega de ser folha. Chega de querer e não poder. De ir, mas não ser parte. Chega de ser uma anomalia no corpo e não o corpo de Cristo. Chega! Irmão, essa minha mão esquerda, quando eu era adolescente, era cheia de verruga. Fala verruga aqui. Vocês sabem o que é verruga? Veja, estava no meu corpo, mas não pertencia ao meu corpo. Tanto é que saiu e minha mão continuou aqui. Chega de ser uma anomalia no corpo. Parece que é, mas não é. Faz que é, mas não é. Vem para o culto, mas não pertence à igreja. E eu lhe digo mais: o inimigo está tentando colocar na tua cabeça que você está cansado, esgotado, porque você tem que resolver lá primeiro para depois vir para cá. Só que o Senhor está dizendo: dá mais trabalho viver essa vida do que viver uma vida de entrega. João capítulo de número 15, Jesus disse assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são as varas. Toda vara que estiver em mim e eu nela, essa dá fruto, meu pai poda, para que ela dê mais fruto. Porém, toda vara que estiver em mim e não frutificar, essa será cortada e lançada no fogo. Preste atenção. O agricultor é Deus, a videira é Jesus,
As varas somos nós. Se as varas estão em Jesus, significa que todos podem estar nele, sim ou não? Se o agricultor é quem cuida da videira, significa que é Deus que cuida pessoalmente da obra do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Como podem duas varas estarem enxertadas na mesma videira, sendo cuidadas pela mesma pessoa, mas uma frutifica e a outra não frutifica? Por que que não frutifica? Se está na mesma terra, se está no mesmo corpo, se está sendo cuidado pela mesma pessoa, porque todas estão nele, mas ele não está em todas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem, permanecerem em vocês, tem muitas maneiras de você sentir Deus em você, mas só tem uma maneira de Deus sentir você nele, independente de religião. Quando a gente canta aqui, numa atmosfera como essa, até quem não é crente sente a presença de Deus, sim ou não, gente? Eu sei porque não era crente e vivia no meio dos crentes. Quando cantava os hinos, eu cantava. Quando o pregador pregava, Deus falava comigo e eu sentia a presença de Deus. Eu estava em Deus, mas Deus não estava em mim. E eu queria que alguém me dissesse isso naquela época. Eu teria entregado minha vida para Jesus mais cedo, porque eu vim à igreja, eu cantava os hinos, eu até ofertava e dizimava, mas decisão ao lado de Jesus não. No dia que eu entreguei minha vida para Cristo, eu cheguei em casa e eu disse assim para minha irmã mais velha: Elaine, você não sabe o que eu fiz hoje. Arrasada. Ela falou: o que foi? Falei: entreguei minha vida para Cristo. Ela: cara, você tá maluca? Falta 2 semanas pro carnaval. Eu falei: você acha que eu tô triste por quê? Sabe por quê? Salvação não é emoção, é decisão. Depois que o calor do momento passou, eu falei: é muito sério. Só que a partir daquele dia eu entendi que não era mais só eu nele, agora era. Não adianta você estar nele se ele não se colocar em você. Camila, como é que eu faço isso? Tem que entregar para ele a sua vida. Ah não, Camila, eu venho no culto, eu participo, eu gosto, mas eu não preciso disso não. Eu também pensava assim, por isso que eu frequentei a igreja há 1 ano e nada mudou. Mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, o primeiro mês, a mudança foi avassaladora. Porque não é sobre ir, é sobre permanecer. Não adianta você vir aqui e sugar do que ele pode dar. Aqui na terra você vai receber tudo, mas nada disso coloca teu nome no livro da vida. Eu vou falar rasgado, não fica chateado. Janela dos céus abertas, nós temos hoje aqui agora. Até quem não é crente vai ter com testemunho de vitória para contar. Só que naquele grande dia, a gente não entra pela janela, a gente entra pelas portas. E para entrar pela porta, irmão, tem que confessar Jesus como seu Salvador. Se você cumprir os princípios bíblicos, você pode ser abençoado aqui na terra, mesmo só visitando a igreja. Mas nome no livro da vida, só fruto de arrependimento coloca. Sabe por que Jesus secou aquela figueira? Porque ele estava cansado de aparência. Em casa, guarde esse texto. Gênesis capítulo de número 2. Quando o homem cai e peca contra Deus, ele se vê nu. Quem é crente, ativa a memória que você vai lembrar. Porque pecou, viu que estava nu. Aí quando o Senhor Deus vem na viração do dia no jardim e começa a chamar o homem, o texto diz que o homem ouve a voz do Senhor soar no jardim e corre para se esconder.
Deus está dando para ele uma oportunidade de confessar. Gente, vamos usar a inteligência. Deus sabia ou não sabia onde ele estava? Sabia ou não sabia? Mas está dando para ele uma chance dele se tornar evidente, dele produzir um fruto de arrependimento, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Adão, Deus está à tua procura hoje aqui. Onde estás? Ouvi tua voz soar no jardim e me escondi porque temi, porque estava nu. Mas não está mais não. Sabe por que não está mais? Porque o texto diz assim, ó, que o homem e a sua mulher pegaram folhas de... Já imagina? Folhas de quê? De figueira. Então finge que eu não te dei cola. Eles pegaram folha de quê? Folhas de quê? Agora por isso que eu entendo Jesus olhando para aquela figueira e dizendo: seca-se, nunca mais nasça fruto de ti, teu tempo acabou, chega de folhas de figueira. Chega de tentar tapar pela metade. Chega de tentar resolver na aparência. Chega de tentar parecer que é. Sabe o que Deus fez quando encontrou o homem e a mulher daquele jeito? Tirou deles aqueles aventais costurados pifiamente com folhas de figueira. Arrancou deles. Tira isso. Deus está dizendo para alguém aqui: tira isso, eu tenho roupas novas para você. Tira isso. Tira essa hipocrisia. Tira essa coisa de gostar de vir, mas de nunca se aliançar, de participar, mas de nunca pertencer. Tira isso. Isso é folha de figueira. É folha de figueira. E o meu Deus arranca nesta noite. Aí sabe o que ele fez? Sacrificou. Derramou sangue. Porque as folhas não cobrem o que só o poder do sangue pode cobrir. Ah, querido, eu vim pregar sobre o sangue de Jesus. A igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Me ajude a encerrar essa mensagem agora. E diga assim: há poder. Vamos, há poder no sangue. Quem está sentado vai ficando de pé, vai ficando de pé. Quem já está de pé, firme as pernas e diga: há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem alguém assistindo em casa, tem alguém ouvindo aqui agora, que está dizendo: Camila, eu posso vir nos cultos, eu só não posso entregar minha vida para Jesus, porque eu fiz pacto de sangue, e se eu entregar minha vida eu morro. Pois assim te diz o Senhor: me diga, qual foi o sangue que você derramou, que o sangue do meu filho não tenha poder para pagar essa dívida. Está pago. O sangue de Jesus paga a dívida do teu pacto com as trevas. Isso é evangelho, é boas novas. Olhe para alguém aí agora e diga: está pago, está pago, está pago. E não foi dólar, não foi real, foi sangue precioso, sangue redentor. Está pago. Ah, Camila, inclusive, cobre com teu sangue, Jesus, me cobre com teu sangue. Inclusive, foi aqui nessa região que tu derramou sangue e fez o pacto. E o céu está aberto, mas tem demônio doido para fazer a cobrança da dívida. Tem gente que está aqui hoje debaixo de ameaça. A igreja levanta a mão e me ajuda em oração agora. Tem gente que está aqui debaixo de ameaça.
Você pode ir, só não pode se converter. Você pode cantar, só não pode se decidir. Você pode ir lá ficar no meio dos crentes, só não pode aceitar Jesus. É o diabo dizendo: é folha, é folha, é folha. Continue sendo folha. Mas Jesus está dizendo: arranca esse avental, porque hoje eu te faço dar fruto. Hoje eu te faço dar fruto. É fruto, é fruto, é fruto. Em nome de Jesus. Vou pedir o Sam para me ajudar agora, rapidinho. Rapidinho. Rapidinho mesmo, rapidinho. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra que determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E o quê? Eu vou restituir. Repete isso, só. Mas ainda bem que a resposta tira esse avental. E a última palavra que determina ainda você é vai dar fruto. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E o quê? Eu vou restituir. Quem sabe canta a esperança. A esperança para a árvore cortada e novamente crescerá. O quê? Ao cheiro das águas que se casa envelhecer. Da terra sua raiz, ouça o centro do ouça a voz de Deus que diz que ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente é Deus quem vai colocar no lugar. É que a água está presente, já está começando a regar e vai ser lindo testemunho que você irá. Canta, Eu fortaleza. fui lá, árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurou meu sonho, restaurou a minha fé. E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. Profetize. E hoje todos Levante a mão. te servimos Levante a mão, alegria. diga. E toda vez que eu escutava alguém dizer nada tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me livrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Ainda há esperança. Só a igreja. Lá atrás, levanta a voz. Aumente o volume da sua voz. Isso. Ou se o seu tronco morreu, ainda há esperança. E tudo novamente. Segure aí. Em cima. Segure. Se puder, diminua a iluminação. Diminua a iluminação. Essa é uma hora muito importante. Não acenda a lanterna do seu celular, senão você vai atrapalhar.
Quem está filmando, pare agora e somente interceda. Abaixe o seu aparelho. Escute. A igreja em oração, a igreja em oração. Ai, Camila, cale logo a boca, eu quero cantar. Eu também quero cantar, irmãos. Mas a festa no céu começa agora. Escute. Até aqui foi folha. Mas daqui para dezembro, você pode gerar em 3 meses o que não gerou em 30 anos. Jesus tem esse poder, mas a decisão depende de você. Camila, eu estou afastado há muito tempo. Não é tanto tempo que tenha se esquecido o lugar da adoração. Uma hora desce você aqui. Aqui não tem ninguém rebolando, não tem nenhuma situação de entretenimento carnal. É o tempo todo as coisas de Deus, para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Você ama a Deus. Ah não, é que eu estou desviado. Desviado não frequenta culto, você está afastado. E está com saudade. Não foi embora porque está sentindo a presença de Deus desde que chegou. Está na hora de tomar uma decisão. Chega de ser folha, rasgue esse avental hoje. E tome um banho de sangue carmesim. Sangue que purifica, sangue que limpa. Camila, mas será que eu não sou a figueira que já está seca? Te digo que não é. Você pode ser até o que nós cantamos aqui, a árvore cortada, mas que de acordo com o salmista, ao cheiro das águas, floresce de novo, nasce de novo. Hoje esse mar está ao nosso favor. Ao cheiro das águas que descem do trono de Deus. Tem renovo, tem fruto. Camila, estou afastado há muito tempo, como é que eu faço? E agora eu vou pedir essa gentileza somente para quem está aqui e reconhece. Camila, eu vim para cá porque eu gosto da Raíssa, vim para cá porque eu gosto dos cantores, eu vim para cá porque eu sou da empresa. Mas Camila, eu não, sabe, eu não. Então é hoje, é aqui, é agora. Ah, mas depois não dá tempo. Tempo para o propósito é hoje. Você disse assim, ó, nunca mais boto meu pé numa igreja. Vai ver, por isso Deus tocou na Raíssa para fazer numa praia. A igreja somos nós. Quando eu disser 3, perdão, quem estiver afastado, distante, ou até frequentava, mas parou, precisa reconciliar, ou sempre vem aos eventos, mas nunca fez uma aliança. Camille, precisa. Não foi a igreja evangélica que inventou isso não. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E o que se envergonhar, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos. É por isso que os tímidos não verão a Deus. Eu conto 1. A igreja em oração agora. Jesus, salva. Aonde tiver alguém, dá coragem, dá força. Dá ele poder de decisão. Joga por terra toda amarra, toda palavra ao contrário. Dá liberdade no teu espírito. Seja para ele dizer sim ou não, mas que seja a mente dele agora livre para tomar uma decisão. 2. Camila, o que eu faço? Sou eu. Vou te pedir para acender a lanterna do seu telefone se você ainda tiver bateria. Se você não tiver, pergunta para o vizinho se ele tem. Se alguém pode acender. Quando eu disser 3, quem está hoje voltando, reconciliando e aceitando Jesus como Salvador, vai levantar a lanterna lá em cima. E eu vou entender que aonde tiver uma luz acesa, tem alguém fazendo com Deus uma aliança, sendo transportado das trevas para a luz do reino do Filho do seu amor. 2,5, Camila, sou eu. Se é você, coragem. 3, eu quero orar por você. Levante a lanterna do seu celular. Você que está tomando uma decisão ao lado de Jesus, levante o mais alto que você puder. Oh, está parecendo estrela, Raíssa. Parece até que o céu desceu. Quantas almas! Olha quantas almas! Pai, em nome de Jesus, aonde houver uma lanterna acesa,
perdoa os seus pecados, liberta, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, inaugura uma nova história. Como igreja, nós oramos e te pedimos, cumpre o que tu disseste que faria, quando disseste que aonde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali o Senhor se manifestaria. Aonde houver uma mão erguida, aonde houver uma luz acesa, perdoa os seus pecados. Nós ministramos agora sobre eles, sobre elas, alegria,